lembro de quando eu era criança e estava ali na, acho que 7ª série, e uma professora de artes passou para a turma inteira fazer um trabalho. E eu passei dias dedicados a esse trabalho de artes. Eu desenhei um gibi, sabe, com todo afinco. Eu ia até altas horas da noite fazendo isso. Eu queria dar o melhor que eu pudesse. Era um trabalho em grupo, mas que eu acabei fazendo sozinho. Com tanta dedicação, entreguei. Meus amigos, quando viram aquele trabalho, disseram: rapaz, está lindo e não sei o quê, e tal, e altos elogios. Outros professores que viram antes de eu entregar, elogiaram, meus pais elogiaram, e a professora de arte pegou e tal, aí deu um 9. Cara, eu fiquei muito frustrado com aquele negócio. Porque eu digo, poxa, eu me esmerei tanto, e essa professora me deu um 9. Eu nunca tirei um 9 tão sofrido na minha vida. Dizia, poxa, 9 é um notaço, mas naquela circunstância eu tinha certeza que eu merecia mais. E aquela professora disse assim, depois eu observei que ela não tinha dado mais do que 9 a ninguém dentro da sala de aula. Aí ela disse assim, 9 é a minha nota máxima, porque 10 é a perfeição e ninguém é perfeito. Caramba, eu fiquei, cresci com aquele negócio na cabeça, frustrado. E aí, me tornei professor, e um dia eu ouvi uma colega minha dizer isso, exatamente essa mesma frase dentro da universidade. Eu não dou 10 a ninguém, porque 10 é perfeição. E eu disse, cara colega, com todo respeito à sua opinião, 10 não é perfeição, 10 é excelência. E embora as pessoas não consigam ser perfeitas, elas conseguem ser excelentes. As pessoas jamais conseguirão ser perfeitas, mas excelentes elas conseguirão ser em algumas coisas. Nós estamos falando aqui sobre excelência espiritual, e não sobre perfeição espiritual. Eu estava dizendo a algumas pessoas, na minha conexão sexta-feira, dizia aos meus amigos, dizia assim, olha, de Gênesis a Apocalipse, tirando Jesus Cristo, eu não consegui ver ainda o homem que desejam que eu seja. Porque muitas vezes, a perspectiva que se tem sobre o cristão da igreja, é que ele seja perfeito e não erre em absolutamente nada. É que, principalmente um pastor, ele não pode perder a paciência, ele não pode falar uma bobagem. E aí eu vi umas pregações na internet que estão sendo altamente aclamadas. Digo, eu vou ouvir esse cara, sabe? E pela primeira vez na minha vida eu terminei uma pregação, de ouvir uma pregação e eu olhei assim, eu digo, rapaz, será que eu sou salvo mesmo? Porque nada do que esse cara está dizendo aí eu consigo ser. Eu digo, poxa, estamos no meio de uma série de pregações sobre excelência espiritual. E eu tenho que dizer a esse povo que excelência nada tem a ver com perfeição. Excelência tem a ver com você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Não tem nada a ver com quantos recursos você tem. Não tem nada a ver com ter muitos recursos ou poucos recursos. Não tem nada a ver com ser teólogo, ou ser rico, ou ser poderoso, ou ocupar alguma posição de destaque. Ser excelente significa simplesmente fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. É fazer o melhor que você pode dentro do seu casamento.
É fazer o melhor que você pode com os seus filhos. É fazer o melhor que você pode com suas amizades. É fazer o melhor que você pode no seu trabalho. É fazer o melhor que você pode no seu voluntariado. É simplesmente se entregar àquilo que você está fazendo. Excelência tem a ver com o que está dentro do seu coração. Sim, excelência tem a ver apenas e tão somente com aquilo que está dentro do seu coração. Portanto, meus queridos, ser excelente espiritualmente não quer dizer ser o mais brilhante dos teólogos ou o mais perfeito pregador. Ser excelente espiritualmente significa colocar dentro do seu coração o desejo. Agora eu lembrei de uma musiquinha. Não se preocupem, eu não vou cantar, não vou fazer doer o ouvido de vocês. Mas é uma música que tem a ver com excelência, e agora pregando é que eu me dei conta. Quando eu falei sobre o que está dentro do meu coração, foi que me dei conta. Uma música que me acompanhou durante grande parte da minha infância. A música do Padre Zezinho. Algumas pessoas às vezes ficam escandalizadas quando a gente fala de padre aqui, né? Mas tem muito padre que fez coisas maravilhosas assim. E aí ele falava de amar como Jesus amou, de viver como Jesus vivia, de sorrir como Jesus sorria. E essa música, até hoje, eu acho fantástica, que a excelência é essa busca mesmo. Essa busca de ser imitador de Jesus Cristo. Não da perfeição de Cristo, mas do amor de Cristo, do sorriso do Cristo, da paciência de Cristo, de olhar para o mundo como Cristo olhava, de amar como Cristo amava, de viver como Ele vivia, de sonhar como Ele sonhava, sabe, de conviver com as outras pessoas, de fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Ser excelente espiritualmente tem a ver com o que está dentro do meu coração. Se o meu coração estiver cheio de ganância, se o meu coração estiver cheio de amor ao dinheiro, eu correrei atrás de mais dinheiro. Se o que está dentro do meu coração é amor ao trabalho, eu serei excelente no meu trabalho. Se o que está dentro do meu coração é a minha família, eu me dedicarei à minha família. Se o que está dentro do meu coração é Deus, eu me dedicarei a esse Deus. Agora, se o meu coração estiver vazio, eu não saberei que caminho tomar. Nunca saberei que caminho tomar. Porque eu só poderei ser excelente em alguma coisa, se essa coisa estiver dentro do meu coração. E aí, meus queridos, como ser excelente espiritualmente? Como ter uma espiritualidade excelente? A excelência espiritual tem a ver com a busca das coisas espirituais. Tem a ver com a consciência de que tudo que nós temos aqui um dia vai ser de alguma maneira entregue a outra pessoa. Mas aquilo que estiver aqui dentro, não. Aquilo que estiver aqui dentro, esse ficará por toda a eternidade. É assim que Cristo passou a habitar em nós, para toda a eternidade. Excelência tem a ver com entrega, tem a ver com um coração voltado para o que estamos fazendo. No seu encarte aí, no terceiro ponto, eu escrevi assim: na mensagem anterior vimos Paulo dizer aos filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendemos então que o coração dele, de Paulo, estava cheio de amor a Cristo, ao ponto de ser preso por causa dele, de alegrar-se por seu sofrimento e incentivar a pregação do Evangelho,
de confiar na libertação, mesmo estando em uma prisão romana, e de entregar a sua própria vida para engrandecimento de Cristo. Paulo estava, em outras palavras, ali, demonstrando que a excelência de sua vida não tinha nada a ver com o que ele estava passando. Nós não vemos Paulo se lamuriando, não vemos Paulo lamentando, mas vemos principalmente nessa carta, a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Paulo preso numa prisão romana, dizendo às pessoas: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. A excelência espiritual é esse coração que está pronto para passar por cima de todas as coisas. Nessa mesma carta, lá no capítulo 4, Paulo fala sobre uma paz que excede a todo entendimento. E olha, você está preso dentro de uma prisão romana, com grilhões amarrados aos seus pés, com algemas em suas mãos, com a guarda pretoriana na porta. E você dizer que tem uma paz que excede a todo entendimento tomando conta de você, é porque realmente Deus fez alguma coisa naquele cara. E aí, eu disse há pouco, eu não vi ninguém, de Gênesis a Apocalipse, nenhum homenzinho sequer, a não ser o próprio Jesus, tão perfeito quanto alguns pregadores querem que nós sejamos. Que aí eu digo, Paulo não era nem um pouco perfeito. Paulo confessa seus pecados em tantos outros momentos. Paulo confessa seus erros em tantos outros momentos. Mas sabe qual era a excelência de Paulo? É que em nenhum momento ele estava satisfeito com as suas imperfeições. Aí sim. Nós não podemos usar o fato de não sermos perfeitos como causa para não buscar a excelência. Não podemos dizer apenas eu não sou perfeito e por isso eu vou fazer da minha vida um manancial de pecados. Não podemos simplesmente abandonar o esforço e o zelo espiritual dizendo, eu não sou perfeito, então não tem problema. A excelência é sobretudo uma busca. E aí, meu amigo, minha amiguinha, Paulo era excelente em buscar a Deus sobre todas as circunstâncias. Em qualquer circunstância, esse homem é exemplo para buscarmos a Deus. Mesmo quando errava, mesmo quando pecava, mesmo quando fazia bobagem, ainda assim ele o buscava. Jesus, certa vez, deparou-se, todo mundo conhece essa história, com uma mulher que as pessoas chamam de adúltera. Eu prefiro dizer com uma mulher que havia cometido um adultério. Aquela mulher cometeu um adultério e alguém a acusou e ela estava lá para ser apedrejada. E aí Jesus olha e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia conta que a começar dos mais velhos, soltaram essas pedras e saíram de perto porque não foram capazes de dizer, não, eu não tenho pecado e por isso a condenarei. Aquela mulher passa a acompanhar a Jesus Cristo. Aquela mulher, como tantas outras, passa a juntar-se a Cristo, e apesar do seu passado, apesar dos seus erros, apesar dos desmantelos anteriores de sua vida, ela vê em Cristo uma esperança para um novo dia. Ela vê em Cristo uma esperança para uma nova vida. Ela vê em Cristo uma esperança para dizer, o meu futuro não precisa de maneira alguma repetir o passado. Excelência é ter essa certeza. Excelência espiritual é ter essa certeza
de que se eu não posso fazer nada por mim mesmo, conheço quem pode, sei quem pode, e ir atrás desse que pode, seguir atrás desse que não está preocupado com o meu passado, mas em construir um novo futuro para mim, isso é excelência espiritual. Isso é buscar verdadeiramente a excelência. Não estou falando aqui, repito, de pessoas perfeitas. Pelo contrário, estou falando de pessoas que buscam. Paulo diz, não que eu julgue ter atingido essa excelência, essa perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da soberana vocação. Davi passa por uma situação semelhante, quando o seu filho, o filho do pecado, com Betsaba, o primeiro filho, aquele de quando ele engravidou Betsaba e mandou o marido dela, Urias, para uma guerra, para ser morto, por causa de sua safadeza. Aí ele geme diante de Deus, deve ter pedido perdão por tudo na vida, ajoelhado naquele lugar, vestido com sacos, coberto de cinzas, dizendo, Senhor, 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 cura o meu filho. Mas Deus diz, não, esse eu não te darei, esse pedido eu não te responderei. O garoto morre e as pessoas ao redor de Davi ficam com medo de dizer, ei, teu filho morreu. Eles cochichavam, diziam, e agora? O menino morreu, o que vamos dizer ao rei? O que vamos fazer? E aí, Davi percebe o mundo ao seu redor e diz, ei, o que foi que houve? O menino morreu? É, rei, morreu. E ele levanta-se, diz, preparem minhas vestes reais, tragam pão e água, quero tomar um banho, quero me alimentar. E um dos seus servos diz, mas Senhor, como pode? Tu estavas chorando até agora, e o menino morreu. Aí agora tu não choras mais? Ele disse, eu chorei enquanto havia vida e esperança. Agora eu deixo para trás as coisas que passaram e prossigo para a frente. A história com Cristo é assim. Esse homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não era um homem perfeito, era um homem pecador, era um homem cheio de safadeza, mesmo trambicagem, como qualquer um aqui, mas que buscou com excelência ser transformado. É nesse sentido que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, e diz, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram e se fizeram novas coisas. Coisas novas estão sendo feitas, e a excelência espiritual é buscar essas coisas novas que estão sendo feitas. Vamos ao texto, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 22. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Queridos, de que é que nosso coração está cheio? Talvez seja essa a grande pergunta. Paulo estava escrevendo aos Filipenses a partir
de uma prisão romana, estava em situação complicada e tinha acabado de dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas aqui ele diz: caso continue vivendo, terei fruto do meu trabalho. E aqui vem a primeira lição que eu quero tirar sobre excelência espiritual hoje. Os frutos das nossas vidas são evidências da excelência espiritual. Quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos de grandes feitos, mas estou falando da forma como, agindo com aquilo que temos, com o pouco que temos, nós estamos frutificando ou não frutificando. Jesus Cristo diz que é impossível que uma árvore boa dê frutos ruins. E é impossível que uma árvore ruim dê frutos bons. E ele diz: pelos frutos conhecereis as árvores. Jesus Cristo estava falando, obviamente, daquilo que nós vivemos e daquilo que frutificamos enquanto servos de Deus. Paulo, nesse trecho que nós acabamos de ler, diz: ora, caso eu continue vivendo, eu sei que terei frutos do meu trabalho. E em 1 Coríntios 15, ele diz, em 2 Coríntios 15, 58, ele diz que no Senhor, os frutos do nosso trabalho não serão inúteis, pelo contrário, serão frutos maravilhosos. Aqui, meus queridos, ele nos chama para uma reflexão sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta. E eu quero abrir um parêntese para pensar numa coisa aqui. Essa semana eu recebi um e-mail de um aluno meu, um aluno do semestre passado, agradecendo pelas reflexões que foram trazidas para dentro da sala de aula nas aulas de ética. Citou um texto que eu apresentei, não um texto meu, mas um texto que eu extraí de um livro, e ele, maravilhado com aquele texto e maravilhado com tudo que tinha sido discutido, disse: professor, eu não sei se é o seu jeito ou o que é, mas essas aulas de ética me inspiraram a viver de uma maneira diferente. Eu quase chorei lendo o e-mail, escrevi para ele dizendo: olha, fulano, a todos que estavam naquela sala eu ofereci exatamente a mesma coisa. A todos eu dei a mesma aula, eu disse as mesmas palavras e entreguei os mesmos textos. A todos eu chamei para a mesma reflexão, mas só você entendeu o que estava nas entrelinhas de tudo aquilo. E talvez outro tenha entendido e não agradecido e não dito nada, e talvez tenha modificado alguma coisa, mas você o fez. E sabe, o que diferencia uma pessoa excelente da que não é excelente, é quando olha para a sua própria vida e ouve alguma coisa boa e as coloca em prática. Jesus Cristo já ensinou isso no final do Sermão da Montanha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Os resultados vocês já sabem. E ele não estava falando aqui sobre qualquer outra coisa, ele estava falando sobre a obediência.
E estava falando sobre pessoas que frutificam ou não frutificam. Estava falando sobre pessoas que mudam ou não mudam a sua vida a partir disso. E o que Paulo diz é: se eu continuar vivendo, terei frutos do meu trabalho. Terei frutos do meu trabalho. Porque se para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, ele sabia que a sua vida, continuando, daria frutos. E aqui, meus amados, eu não quero que ninguém saia daqui se sentindo culpado, ninguém saia daqui se sentindo mal, quando eu digo assim: olhe para os frutos da sua vida. Eu vou fazer uma cobrança aqui que faço a mim também, no sentido de dizer quantas pessoas você poderia ter alcançado esta semana para Cristo e não alcançou. Quantas pessoas você poderia ter falado de Jesus e você não falou. Quantas pessoas você poderia ter socorrido e você não socorreu. Quantas pessoas você poderia ter visitado nos hospitais e nas prisões, mas você não visitou. Quantas pessoas você poderia ter levado uma palavra de consolo e você não levou. Quantas pessoas você ouviu chorar e não parou para dedicar-se a essa pessoa e levar consolo a essas pessoas. Quantas pessoas? Eu vou te dizer, não faça essas contas, porque isso não importa. O que importa é o que você fará quando sair daqui desse lugar. O que importa não é a amargura do teu coração que hoje sofre porque chega no culto e leva uma lapada e diz: eita, eu não estou frutificando como deveria, e continua sem frutificar, e fica com remorso, e chora, e se prostra diante de Deus, e se ajoelha, e diz: eu me arrependo por não ter frutificado, e continua a sua vida como se nada tivesse acontecido, e depois no próximo domingo chega e leva outra lapada, e diz: eu me arrependo, e se levanta como se nada tivesse acontecido, e continua mais uma semana, e chega na outra semana, e domingo após domingo você se arrepende. Mentira, isso é hipocrisia. Paulo diz: se eu continuar vivendo, eu terei fruto do meu trabalho. Excelência espiritual dá fruto, meu amigo. Excelência espiritual tem que dar frutos. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, diz assim que árvore que não dá fruto não serve para outra coisa a não ser para ser arrancada pela raiz e jogada fora. Jesus Cristo diz que o sal, quando perde o sabor, não serve para outra coisa senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É impossível ter excelência espiritual sem atitudes espirituais. É impossível ter excelência espiritual sem frutificar, porque a árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. E a árvore que não dá frutos não serve espiritualmente nem para fazer sombra, meu amigo. Porque no mundo espiritual nós não queremos sombra. Excelência espiritual tem a ver com os nossos frutos, com a nossa vida frutífera, com a forma de viver em que as pessoas ao nosso redor se sentirão abençoadas de alguma maneira por nós. O que eu vejo, infelizmente, são cristãos que são causadores de problema no seu condomínio, são cristãos que são causadores de problema no seu trabalho, cristãos que são tão espirituais dentro da igreja, mas quando chega na segunda-feira no seu trabalho, meu amigo,
parece que chega junto com um capiroto de mão dada para perturbar a vida dos outros. Chega na reunião de condomínio, meu amigo, eu já ouvi essa frase uma vez, e foi assim, terrível, porque eu me lembro que estava na universidade, e uma vez, fazia um mestrado já, e alguém disse assim, vixe, lá vem aquele crente mentiroso. Eu olhei assim espantado, eu digo, como é, rapaz? Lá vem aquele crente mentiroso. Não era comigo não, viu? Eu estava do lado da pessoa, graças a Deus. Bom, se já disseram isso de mim, eu não sei, pode até ter dito, né? Que eu, como homem, posso ter falhado na vida de algumas pessoas. Aí eu disse, amigo, faz um favor. O quê? Da próxima vez que você for chamar ele de mentiroso, esquece o fato de que ele é crente. Como assim? Não, chama assim, lá vem aquele mentiroso, não precisa dizer que é crente, não. Por quê? Eu digo, não, porque eu também sou crente e, pelo menos, não me considero mentiroso. Não, rapaz, entenda aí, não sei o quê. Eu digo, não, eu lhe entendo. Mas é muito triste a gente ver que não consegue se desvencilhar a coisa. Lá vem aquele crente mentiroso. É muito triste, não? Porque o fruto da árvore ruim é ruim, meu amigo. O fruto da árvore ruim é ruim. A excelência espiritual não é qualquer fruto, é o fruto bom. E esse fruto bom nós podemos dar. Nós podemos dar e muitas vezes sem muito esforço. Porque o fruto bom, às vezes é tão simples. Lembro de uma vez que uma colega estava conosco num show do teatro e ela ficou afastada, sozinha, lá no canto, era colega do colégio. E eu a tirei daquele lugar que estava e trouxe para junto de nós. Rapaz, essa menina ficou tão agradecida no mundo, porque eu a chamei daquele lugar onde ela estava sozinha para sentar junto da turma, que, sabe, ficou assim, deslumbrada, encantada e não sei o quê. E anos mais tarde eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ela, vê-la se converter aqui na nossa igreja. Hoje ela está morando em outra cidade. Mas como foi fantástico ver isso. E como foi fantástico ver que custa tão pouco. Nós temos tantos exemplos de pessoas que fizeram tão pouco e frutificaram de maneira tão magnífica. As minhas amigas que me convenceram a ir para o acampamento onde me converti, fizeram tão pouco, deram apenas, não foi só um, foi uns 3 ou 4 telefonemas, me aperrearam um bocado, mas sabe, quando eu me converti, uma delas chorando, disse sim, eu sabia que Deus iria ouvir as minhas orações. E eu não sabia que tinha pessoas que estavam se juntando e dando as mãos para orar pela minha vida. Eu não sabia que tinha pessoas acreditando que aquele moleque depravado iria um dia se entregar ao Senhor Jesus. Eu não tinha a menor ideia de que tinha gente dobrando os joelhos para que a minha vida mudasse de rumo. E eu sou imensamente grato a essas minhas amigas, porque eu sou fruto da oração e da amizade delas. Não precisa grandes coisas, precisa excelência espiritual. Precisa testemunho, precisa amor, precisa ação, precisa levantar-se, dizer eu vou fazer. Sabe de uma coisa que não existe? É crente sem chamado. O que não existe é crente sem chamado. E eu sei que cada um de vocês, daqueles que realmente conhecem ao Senhor Jesus, é chamado para alguma coisa. Mas muitos têm também corrido do seu chamado.
E aí, meus queridos, eu vou dizer a vocês simplesmente o que Paulo disse: se eu viver, terei o fruto do meu trabalho. Pois viva, para que sua vida frutifique. E aí você dirá: sim, eu estou em busca da excelência espiritual. Nos versículos 23 e 24, Paulo ensina assim: estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor, contudo é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Para sermos excelentes espiritualmente, precisamos fazer escolhas excelentes. Olha, lá em Mateus 7,14, Jesus anuncia que há duas portas. Uma porta larga e fácil de se passar, mas que a porta da salvação é estreita. Mas ele não diz apenas que a porta da salvação é estreita. Ele diz que o caminho também é apertado. A porta é estreita e o caminho apertado. Ele não está falando aqui de uma vida extremamente fácil. Ele está falando de uma porta estreita e de um caminho apertado. Algumas pessoas pensam que passarão por aquela porta estreita e entrarão e encontrarão um vão largo, onde andarão do jeito que quiserem. Não foi isso que Cristo disse. A porta é estreita e o caminho é apertado. Você frequentemente tem que fazer decisões, tomar decisões excelentes na sua vida. Frequentemente você tem de escolher entre coisas que você pode deixar de fazer, não porque elas seriam pecado, mas simplesmente porque essas coisas poderiam levar outras pessoas a pecar. Vamos para alguns exemplos práticos. Alguns jovens sempre chegaram e me perguntaram assim: pastor, é pecado tomar um vinho? Eu digo: nenhum uísque. O quê? Não é pecado tomar uísque, não? Irmão, se você toma vinho, qual é a diferença que tem de tomar uísque? E o que é pecado, então? Bom, primeiro, pecado é ficar bêbado, aí é pecado. Agora, pelo bom senso, a primeira coisa que a gente faz para evitar de ficar bêbado é não tomar nenhum gole, né? Então, é uma questão de bom senso. Mas, pecado tomar um gole de uísque, pecado tomar uma taça de vinho? Não, não é pecado. Mas e se eu não me embriagar? Tem outra possibilidade. O ato de tomar um gole, um copo, uma taça de vinho, uísque ou o que seja, e não se embriagar, não é pecado, mas o fato pode vir a ser pecado. Quando? Quando, por exemplo, eu tomar isso na frente de alguém que não tem sabedoria para ver. Quando eu me tornar em pedra de tropeço para os outros. Mas peraí, pastor, oxente, e o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? Tudo. Porque a palavra de Deus me ensina lá em Romanos 15:1, que não devo procurar agradar a mim mesmo, mas fazer tudo aquilo que é para a edificação dos fracos na fé. Quem são os fracos na fé, pastor? Não sei, não me interessa. Os fracos na fé são os fracos na fé. E a eles eu tenho que ter amor e tenho que ter respeito. Por isso, se eu quero na privacidade do meu lar tomar um vinho, ou um uísque, ou uma cerveja, ou o que for, sabendo dos meus limites, amém. Agora, se eu vou fazer isso em público, eu tenho que ter a certeza de que quem está me olhando não é um fraco na fé. É disso que Paulo está falando.
Paulo disse: eu estou sendo pressionado por dois lados. De um lado, para ir estar com Cristo, o que para mim seria muito melhor. Do outro, para ficar aqui e continuar a minha caminhada num caminho apertado. Mas por causa da necessidade de vocês, eu fico aqui até o fim. Amados, ser cristão é ter a ousadia de fazer decisões por amor. Ser excelente é ter a ousadia de tomar decisões sábias e não sucumbir naquilo que nós achamos simplesmente que não é pecado. Muitas vezes as nossas decisões não estão entre pecar e não pecar. As nossas decisões estão entre a qualidade dos frutos que nós vamos gerar. Que tipo de fruto eu poderei gerar juntando amigos na minha casa e oferecendo cerveja? Que tipo de frutos eu posso gerar rindo de piadas pornográficas? Que tipo de frutos eu posso gerar quando eu faço ou participo de alguma maneira daquilo que é abominável a Deus? Para ser um crente legal, caramba, sabe por onde é que os crentes legais andam? Eles entraram pela porta larga e pelo caminho aberto. Mas você não. Você entrou pela porta estreita e escolheu o caminho apertado. As decisões que nós tomamos têm que ser em favor do reino. Paulo aqui deu um exemplo gigantesco. Para mim, o melhor é ir estar com Cristo. E aí ele abre mão do seu conforto, do seu consolo e diz: não, mas ficarei aqui e continuarei no caminho apertado, tomando decisões difíceis, sofrendo sempre que necessário. Se for para ser preso, serei de novo. Se for para ser surrado, serei de novo. Se for para abrir mão de alguma coisa, abrirei de novo. Mas o que importa é que estarei aqui para fazer a vontade do meu Deus na sua vida. Sabe, às vezes é muito complicado ser pastor. Mas depois eu comecei a me dar conta de uma coisa. Não é complicado ser pastor. É ser cristão. Tanto faz a vida de um pastor como de qualquer outro cristão. Às vezes as pessoas colocam em cima da gente expectativas que a gente não está disposto a cumprir. Às vezes as pessoas querem que a gente abra mão de coisas que a gente não está disposto a abrir. Às vezes a gente se sente abusado por algumas pessoas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: olha, naquilo que for possível fazer para a edificação dos outros, naquilo que for possível fazer para que os outros cresçam, naquilo que for possível fazer para que os outros encontrem a Cristo, naquilo que for possível fazer para que os outros encontrem consolo, naquilo que for possível fazer, abro mão sim do meu conforto, do meu consolo, do que tenho, para que outros possam experimentar esse conforto, esse consolo e aquilo que eu tenho também. Ser excelente espiritualmente exige decisões excelentes. E muitas vezes, como cristãos, seremos desafiados a abrir mão da nossa própria vontade para fazer a excelência acontecer na vida de outras pessoas. Será que Cristo estava morrendo de vontade de ir para aquela cruz? Lembram da oração dele? Ele disse: Senhor, Senhor, me dá esse cálice, estou louco para tomar dele, não foi? Não. Cristo disse:
com toda a dor e amargura de um homem 100% humano: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia que aquele cálice era o cálice do seu próprio sangue, da sua própria dor, do seu próprio sofrimento, da sua própria vergonha. Ele sabia que ele não merecia aquele cálice, mas ainda assim, Paulo escreve também aos Filipenses, abrindo mão de ser Deus, esvaziando-se de ser Deus, entregou-se até a morte, e a morte de cruz. Excelência espiritual tem a ver com decisões excelentes. Não dá para a gente simplesmente tomar decisões baseadas no nosso egoísmo e achar que está sendo excelente espiritualmente, porque todo domingo a gente está nesse confortável templo com ar-condicionado ligado, que se desligarem um pouquinho, a gente sai ali e começa a reclamar. Como tinha uma mulher aí num programa de humor, né, que fazia: estou pagando, para onde está o dinheiro do meu dízimo se esse ar-condicionado não está funcionando? Eu espero que o dinheiro do seu dízimo esteja realmente sendo aplicado em coisas mais úteis do que o ar-condicionado e menos confortáveis do que o ar-condicionado. Eu espero que o dinheiro de suas ofertas esteja sendo investido em vidas. E eu espero que um dia, quando essas coisas lindas e confortáveis quebrarem, você se lembre que aqui não é um clube, que esses ar-condicionados estão aí sim para lhe dar certo conforto, mas que essa não é a razão da sua estada nesse lugar, porque aí você estará buscando excelência espiritual. Ponto 3, nos versículos 25 e 26, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. A excelência espiritual consiste em ter um coração capaz de servir aos outros. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? Não é apenas que Paulo abriu mão do seu conforto, mas é que ele tinha a noção de que a sua presença traria alegria para as pessoas. Olha de novo o que ele diz, no versículo 26, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eita, meu amigo, aí eu gostei. Sabe o que é que ele está falando aqui? É que a excelência espiritual nos torna cristãos contagiantes. Quando Eliseu ia passando de cavalo em certo momento, alguém olhou para ele à distância e fez: ali vai um homem de Deus. E olha que coisa linda, a vida de Eliseu era reconhecida à distância, a espiritualidade de Eliseu era reconhecida à distância, mas não é porque Eliseu brilhava não, feito vagalume, não é porque Eliseu andava dando salto solto, nem dando cangapé, nem falando em línguas estranhas. Isso acontecia porque Eliseu buscava a excelência espiritual, porque Eliseu buscava a Deus em todas as coisas. Sabe, quando Jesus Cristo disse: vós sois a luz da terra, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, eu não posso imaginar outra coisa, senão Cristo utilizando duas figuras extremamente profundas para nos relacionar com a excelência da vida e dizer: olha, vocês brilharão de tal forma que as pessoas não quererão ficar na escuridão, mas quererão seguir
vocês. Vocês terão um sabor tão intenso que ninguém mais quererá outro alimento que não seja o que vocês darão. Vocês viverão de tal forma que as pessoas ao seu redor vão querer estar perto de vocês, porque vocês serão cristãos contagiantes. Paulo diz: pela minha presença vocês exultarão em Cristo e se alegrarão em Cristo. Isso é cristianismo de excelência. É quando as pessoas se sentem confortáveis ao estar ao lado de um cristão. Não como aquele cara que me disse: vixe, lá vem aquele crente mentiroso. Mas quando dirão assim: eita, que bom que está chegando aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alegrem-se os povos na presença de Deus. Celebrem todas as nações, diz o salmista, na presença de Deus. E eu digo hoje: celebrem todas as pessoas na presença de um homem e de uma mulher de Deus. Que nós possamos viver de tal maneira que as pessoas se sintam atraídas pelo nosso modo de viver. Que as pessoas voltem a olhar para os evangélicos não como pessoas medrosas e gananciosas, não como pessoas que correm atrás dos seus desejos e dos seus sonhos, que têm Cristo como um amuleto, mas que olhem para os evangélicos como pessoas capazes de buscar a excelência em tudo o que fazem. Que as pessoas voltem a olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Essa é a finalidade, é assim que nos tornaremos cristãos contagiantes. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja ia crescendo, e crescendo, e crescendo, porque as pessoas eram atraídas para dentro da igreja, porque a igreja era tão linda, que as pessoas olhavam e diziam: eu quero viver daquele jeito, eu quero ser como aquelas pessoas, eu quero estar lá com aqueles cristãos. É assim que a igreja tem que ser. Nós temos que voltar a exalar o doce aroma de Cristo. E Paulo diz que esse é aroma de vida para os que creem e aroma de morte para os que não creem. Eu quero que o mundo olhe para a igreja e diga: eu quero viver daquele jeito. Eu quero que o inferno olhe para a igreja e diga: eu tenho medo de chegar perto daquela igreja, porque ali homens e mulheres excelentes buscam a Cristo todos os dias de suas vidas. Aí sim a igreja fará sentido, aí sim nossas vidas farão sentido, porque o mundo nos olhará, não o mundo que nos odiará segundo a profecia, mas aquele mundo salvo, o mundo que o Senhor planeja que venha com a igreja, será atraído por nós. Mas aqueles que sentem o cheiro da morte terão medo de chegar perto de nós e não nos tocarão e se assustarão com a nossa presença. Mas nós seremos cristãos contagiantes, cristãos cujo amor, cuja amabilidade, cuja vida transbordará como rios de água viva. Amém?